Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui estamos para estudar a lição, né? Dessa vez aqui, oração, a força vital do revivamento. Bom, não podia ser diferente, né? A oração, a Bíblia, esses dois são a base do revivamento, né? A Bíblia nos dá o conhecimento e a oração nos dá o relacionamento. E o conhecimento com o relacionamento, conhecimento de Deus e o relacionamento com Deus, pode dar no quê? Só pode dar revivamento, né? Vamos fazer nossa oração então. Santíssimo e poderoso Deus, abençoe nosso estudo agora, nesse momento. Que nós possamos ser transformados por Ti, entendendo a importância da oração e da Bíblia para o revivamento e a reforma. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois bem, qual é o foco do estudo desta semana? O foco do estudo aqui é simples, né? É a oração para obter poder para o revivamento, né? Na próxima semana nós estaremos estudando a respeito da Bíblia para o revivamento. Então, juntando os dois, porque não é só oração, nem só Bíblia. Um pastor já falecido, o nome dele é Siegfried Hoffmann, muitos certamente o conheceram. Ele dizia aqui em Juí, numa semana de oração, faz mais de 30 anos isso, ele dizia assim: mais Bíblia e mais oração para ter mais poder. Então ele dizia também: pouca oração e pouca Bíblia, pouco poder. Muita oração, muita Bíblia, muito poder. Não é? É isso que ele dizia. Eu nunca mais esqueci esse grande homem de Deus que nos ensinou isto. E agora vem uma lição da Escola Sabatina, justamente num tempo em que a igreja já está em pleno revivamento, ainda falta muito para caminhar, mas já está caminhando no revivamento, para nos ensinar a respeito dessa grande verdade. É importante nós termos o seguinte em mente: se quisermos realmente nos salvar, precisamos nos reavivar. Não é? Isto quer dizer o seguinte: precisamos orar mais e ler mais a Bíblia, mas estudar com profundidade. Mas isso nós vamos estudar na próxima semana. Não é? Então, como que Jesus orava? Jesus orava sozinho, orava muitas vezes sozinho, com frequência, com regularidade. De madrugada, não é? Ou à noite, ele ia em lugares solitários, onde não seria perturbado, porque vivia cheio de gente ao redor dele, né? Jesus só se libertava das pessoas em duas ocasiões. Não sei se perceberam isso. Quando ele estava dormindo, e os outros também dormiam, ou quando ele estava orando, né? Em outras ocasiões não tinha como ele se livrar das pessoas. E não eram poucas pessoas, eram sempre muitas. Gente perguntando, gente querendo cura, gente querendo ouvir, querendo ser ensinados, etc. Né? Então Jesus se separava dos outros. Isso não quer dizer que a gente também deva ir para lugares solitários para orar. Podemos ter o nosso lugarzinho dentro da casa. Mas eu mesmo já fui onde tinha oportunidade, no alto do monte, do morro, etc. Tal, ia lá orar, porque é uma experiência singular, né? Então a gente pode aproveitar quando tem essa oportunidade. Muitos têm esse costume de irem a um lugar fora, né, fazer cultos ali, fazer reflexão, etc. E é inclusive uma orientação da Senhora White que se faça isso. Né? E se Jesus fez, nós também podemos fazer, e seria muito bom fazermos, sempre que pudermos fazer. Né? Mas temos que ter o nosso lugarzinho em casa, para orar a sós. Quando oramos a sós, nós podemos orar o tempo que desejarmos. Né? Eu tenho meu programa de oração, que são 4 vezes por dia, que são as orações regulares. Né? Então essas, cada uma dura mais ou menos 10 minutos. Né? Então, depende do caso, mais que isso. Mas uma é de madrugada, né? Por volta das 5 horas. As outras de manhã cedo, à tarde e à noite antes do trabalho. Depois tem as outras orações, que são orações que não são essas orações especiais. Né? Muito bem. Oração e revivamento, no caso em Atos aqui, né? Quando os discípulos ficaram reunidos durante 10 dias orando, vigiando, isto é, se alimentando da palavra de Deus, transformando suas vidas, né? No 10º dia o poder lhes foi concedido. Ou seja, eles estavam se revivando por meio da oração e por meio da palavra de Deus. E levou 10 dias. 10 dias e o Espírito Santo desceu sobre eles. E no 10º dia, sabe o que aconteceu? Pedro falou, fez um sermão de alguns minutos e 3.000 pediram o batismo. Isso é que é poder. Não é?
Poder não é quando você faz uma série de conferências de 30 dias, ou não sei o que lá, e se consegue 100, 120, 150 pessoas para serem batizadas. Isso é um poderzinho, né? Com todo um conjunto de recursos. Ou às vezes você faz um programa ali, etc., batiza 2, 3, 4. Isso é um pequeno poder, né? Isso é um poder de manutenção para não extinguir a igreja. E a oração é que dá poder. Mas como é que a oração dá poder? Como que pode isso? Jesus obtinha poder por meio da oração, né? Ele orava pelos outros. Inclusive ele orava para que ele fosse um bom servo pelos outros. Ele orava por si, mas não para si. Ele orava para que ele fosse um bom servo de Deus para realizar um bom trabalho. Essa oração nós podemos fazer por nós. Claro que nós podemos orar pela nossa saúde, etc. Mas é bem bom orar pela saúde quando nós estamos empenhados na prática de nos alimentarmos corretamente, fazendo a reforma da saúde. Senão, não adianta orar pela saúde se continuarmos nos maus hábitos, né? Então as orações de Jesus eram, por exemplo, pela unidade dos cristãos, né? Pela conversão de Pedro, para enfrentar o seu sacrifício, a cruz, o cálice, não é? Então, por exemplo, pela unidade dos cristãos. Hoje, infelizmente, ainda nós, Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos bem desunidos com relação ao louvor, à música, não é? Há líderes nossos, vai desde ministros, etc., que acham que essa é a música de louvor, a música com bateria, com barulho. Outros líderes acham, não, é o contrário, não é essa a música. E outros não estão nem por aí, não querem nem saber, não, tanto faz. Então estamos com 3 grupos. É isso que Satanás gosta. Essa é uma situação que precisa ser resolvida. Enquanto essa situação não for resolvida, ou seja, enquanto não houver unidade nesse ponto, e também em outros, mas esse é o que eu estou agora ilustrando, nós não teremos poder. Não tem como. Né? É preciso que a alta direção da igreja defina, afinal de contas, qual é a música que pode ser usada, que Deus quer, porque existem ensinamentos da senhora White sobre esse assunto. Falta de orientação não é. Falta de orientação não é. A senhora White mesmo diz, esta música barulhenta, com bateria, com ritmada, etc., esta vai aparecer um pouquinho antes do fim. Bom, ela está aí. E agora tem muitos achando que essa não é uma profecia da senhora White. Estamos divididos. E é isso que Satanás quer. Divisão. Precisamos resolver isso. E pela oração iremos resolver. Isto será resolvido. Isto será resolvido. Mas, infelizmente, para muitos, por meio da sacudidura, né? Infelizmente. Irmãos, eu quero dizer aqui o seguinte. Eu, Sigberto Reinaldo Marx, eu não contesto Ellen White. Nem a Bíblia. Mas agora estamos falando de Ellen White. Eu não contesto. Portanto, se ela escreveu que determinado tipo de música não é conveniente, então eu aceito. E ponto final. Certo? Gostaria que os pastores, todos eles também tivessem esta posição. Eu não sei como que pode ser diferente disto. Se ela é tão clara com relação a esse assunto. Eu não consigo entender como é que ainda existem pessoas que acham que a igreja adventista é uma dessas igrejas gospel, barulhentas. Claro que isso atrai público, né? Mas nós temos que atrair público pelo poder do Espírito Santo, não por recursos aqui que as outras usam para enganar. Esses recursos não nos servem. Desculpem falar isso com tanta franqueza, mas já é hora de falar com franqueza mesmo. Muito bem, orando juntos. A senhora vai ter um texto que diz mais ou menos o seguinte: quando 2 ou 3 oram, ou mais que isso, oram juntos, as orações deles sobem juntos, se eles estiverem em acordo. Mas se 2 ou 3 ou mais estiverem orando e não estiverem em acordo entre si, as orações não sobem nem de um nem de outro. Para que Deus atenda e ouça nossas orações, nós precisamos estar em acordo. Aí sim, unidos, as orações têm poder. Se 2 ou 3 não estiverem unidos, aqui fala 2 ou 3 unidos, né? Reunidos, né? Reunidos, dá para reunir 2 ou 3, mas unidos, não. Interessante que não precisa ter uma multidão. 2 é o número mínimo de estarem unidos. Não tem como unir um só, não é? 3, não é? Então, que coisa bonita. Sim, que coisa bonita. Deus está no meio de 2 ou 3 que estão unidos em oração, em vigília. Que coisa bonita, né? Isto nos dá uma segurança muito grande. E se estiverem orando juntos, Deus atende essa oração.
mas tem que estar unidos, não pode estar desunidos. Lembram de Israel? Haviam 600.000 homens, guerreiros, e quando foram atacar a cidade de Ai, um deles, né, calcule o percentual que isso dá, um deles, Acã, tinha feito uma coisa errada, e eles perderam a guerra para Ai, né? Então se você tem uma igreja de 200 membros, ou de 100 membros, ou de 500, ou de 1000 membros, e um dos que estão empenhados no trabalho missionário estiver dando um mau testemunho, ele estará fazendo o trabalho de Acã, e a igreja não será bem sucedida. Essa aqui é a verdade. Se em 600.000 um atrapalhou, em 200 unidades, ou 100, ou 1000, um atrapalha a proporção bem mais ainda, né? Ou seja, nós temos que ter unidade. Isso se alcança pela oração e pelo estudo da Bíblia. Esse estudo da lição número 2 e a 3 são complementares, né? Muito bem. A oração, ela nos torna dependentes de Deus, porque nós começamos a confiar nele, a aprender dele, e ele se torna nosso professor. Nós vamos sempre buscar nele as informações, né? Então ela nos torna dependentes, ela nos faz livres porque nós temos cada vez mais o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade, e acabamos tomando decisões com base neste conhecimento, e este conhecimento não engana ninguém. As decisões tomadas com base nesse conhecimento são decisões que sempre estarão corretas, não é? Então é bom fazer um diagnóstico nas nossas igrejas. Estamos indo bem ou não estamos indo bem? Está crescendo, a igreja está crescendo de verdade ou não? Se não estiver crescendo de verdade, tem algum problema, não é? Desse tipo. Provavelmente o problema maior sempre é falta de unidade, não é? Tem uns puxando para cá, outros puxando para lá. E às vezes todos eles estão errados, né? E se um grupo estiver certo e um ou dois estiverem errados e fazem parte da liderança, a igreja não vai crescer. Isso está muito claro na minha mente. Muito bem, mas qual é a oração então eficaz que nós devemos ter? Ellen White explica, e nós podemos entender aqui, fazer um pequeno resuminho, né? É bom que se tenha os grandes líderes do passado, Jesus e outros, Davi, Daniel, etc., tiveram seus programas de oração. Daniel, por exemplo, ele fazia 3 orações por dia. Outros podem fazer 4, outros podem fazer 5, outros podem fazer 2. Bom, cada um tem que ter seu plano, ou seja, tem que ser organizado, não é? É uma coisa aleatória. Bom, agora eu vou fazer oração. Acho que está na hora. Eu me lembrei de fazer oração agora. Esta oração esporádica que você pode fazer quando quiser, mas não de plano. Você pode estar orando a todo momento, a qualquer momento, caminhando na rua, sentado, deitado, etc. Mas estas não são as orações regulares, de poder. Essas são orações interessantes, boas, que deve fazer, de relacionamento com Deus, né? Então, as orações boas, de poder, são orações planejadas. Você pode mudar o plano de vez em quando, né? Para mudar também, não entrar sempre numa rotina que acaba virando um círculo vicioso que perde todo o sentido, né? Você pode mudar o local de oração, etc. Mas, por favor, uma coisa você não pode fazer, que é bem recorrente dentro da nossa igreja. Isso não pode fazer. Orações longas em público, né? Há pessoas que... E a senhora White explica que é muito provável que aqueles que fazem orações longas em público não oram em casa, sozinhos, né? Bom, talvez nem sempre seja assim, mas ela disse isso. Então, orações longas em público. Eu já vi senhoras idosas, né, homens idosos, etc., e tal, de joelhos, e o sujeito não parava de orar. E aquelas pessoas com os joelhos doídos. Falta de respeito, né? A pessoa está com no joelho no chão duro, pessoa fraca, já idosa ali, mas quer se ajoelhar, né? Muitos não conseguem mais se ajoelhar, tá bom, ficam sentados, mas outros ainda conseguem e querem. Daí o sujeito está lá 5 minutos, 10 minutos e não para de pedir e repete e torna a explicar para Deus. Deus parece um que não entende as coisas, e explica, reexplica e fala, e etc. E repete de novo. Não. Nem em casa se faz oração assim, de repetir. Isso não é oração, né? Isso, Deus fica incomodado, se cansa de ouvir esse tipo de oração. Deus aí está pensando, mas escuta, você acha que eu sou bobo? Que não entendo? Eu já sei até o que você vai pedir antes de você pedir, por que me explica tanto? Né? Então, a oração, veja o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma repetição de coisas, né? Então, nós temos que ser lógicos. Ter na nossa mente, nós estamos falando com alguém extremamente inteligente.
E tem mais, mesmo que nós cuidemos muito da nossa oração, ainda o Espírito Santo precisa transformá-la em algo que seja aceitável por alguém infinitamente inteligente, né? Então não vamos enfatuar a vida dos outros, cansar os outros fazendo orações públicas, ou como os fariseus faziam, que eles tinham o seu momento de orações, tinham o seu plano de oração, mas não tinham cuidado com o planejamento. Então eles faziam questão de sair na rua, se eu faço minha oração às 5 horas, ali para as 4h40, eu saía na rua, e às 5 horas em ponto, opa, está na hora da oração. Parava e começava ali, e aleluia, e não sei o que lá, e fazia oração lá em público, etc. E tal, todo mundo ficava olhando aquilo ali. Alguns achando que ele deve estar, né? Enfim, mas ele estava se gabando ali. Essa oração não passava nem do telhado do cabelo. So, Deus ouve essa oração porque Ele ouve todas, mas não atende nenhuma dessas aí, né? Então nós também temos que ser coerentes, fazer orações coerentes, né? Orações que sejam educativas e que sejam comunicativas com Deus, né? Ou seja, vamos concluindo aqui. Eu vou usar o mesmo apelo do pastor Siegfried Hoffmann, né? Mais Bíblia e mais oração para termos mais poder. Façamos isso em nossa vida, né? Eu já tinha meu plano de oração, mas em função desse estudo desta semana eu mudei o plano. Eu tenho que fazer alguma mudança, né? Faça você também isso. Tenha um plano de oração, né? Na próxima semana, quem não tiver ainda, tenha também um plano de estudo da Bíblia. Vamos orar? Santíssimo e poderoso Deus, muito, muito obrigado por essas lições maravilhosas do pastor Mark Finley. Que nós possamos ser transformados, não inativamente, mas por meio de uma decisão nossa, de nos entregarmos ao nosso Deus, e que o Espírito Santo então possa nos transformar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá bom, até o próximo estudo. Tchau.